Nós vamos ter um dia bastante rico e muito interessante, onde o nosso setor vai ter a oportunidade de apresentar todos os desafios. Eu vou, para o nosso painel, convidar duas pessoas que vêm contribuindo, já fazem muitos anos, para o crescimento do nosso segmento, do nosso setor. Chamo Décio Odoni, por favor, diretor-presidente da Enalta. E convido também Daniel Elias, presidente da Petrogal Brasil. Eu vou agradecer também ao Roberto Ardengue, porque acho que a abertura do Ardengue nos trouxe uma série de dados importantes do setor e dados que vão ilustrar o nosso debate, o nosso painel. Décio e Daniel Elias conduzem importantes projetos no país de desenvolvimento de produção de petróleo, atividade exploratória num dado momento, por onde as empresas que eles gerenciam e dirigem estiveram atuando. Eu vou conduzir o painel de uma maneira que a gente consiga abordar alguns dos pontos que a Ardengue nos trouxe, pontos importantes, pontos que, a despeito do crescimento do segmento e um crescimento a partir de uma política de Estado que foi estabelecida lá em 98, 97, para a abertura do setor e que levou a produção nacional atualmente a 4,3, 4,5 milhões de barris de óleo equivalente dia, muito disso é resiliência, muito disso é persistência, muito disso é comprometimento de empresas como as duas que aqui estão, naturalmente, e certamente de várias outras que estão presentes aqui hoje no nosso painel e no nosso evento. Então, vou iniciar a apresentação do Décio, fazendo uma pergunta ao Décio, e vou fazer uma provocação, Décio, que eu acho que é importante para o nosso debate. A despeito dos números, que são números importantes e números pujantes para a economia nacional, o setor enfrenta problemas estruturais e problemas bastante sérios no que diz respeito à previsibilidade de regras e desafios que são desafios estruturais que nós, no nosso segmento, temos que enfrentar praticamente todo dia. Nós temos dois desafios, um deles recorrente. Eu, quando vim para o setor, em 98, nós já tínhamos problemas de licenciamento ambiental. A Ardengue fez aqui um destaque importante para um licenciamento ambiental, nesse momento, na margem equatorial, mas a gente tem problemas, sim, de licenciamento em outras áreas, em outras bacias brasileiras. Então, esse é um problema recorrente, está aí desde 98. Certamente, as duas empresas que aqui estão e outras na plateia enfrentam esse desafio, e eu acho importante a gente, no debate e no painel, abordar. O outro ponto, que é um ponto muito preocupante, eu diria, para o nosso setor, foi a surpresa que tivemos, e foi uma surpresa, o setor não estava preparado para receber e nem foi consultado para receber essa provocação, mas a introdução de um imposto de exportação que, ainda que temporário, e que, pela medida provisória, vai durar apenas 4 meses, mas derruba, eu imagino, e me preocupa falar, um trabalho de credibilidade, um trabalho de reconhecimento junto ao cenário internacional da importância do Brasil como um player de produção de petróleo e gás no mundo. Eu vou devolver a palavra, pedir ao Décio que faça alguns comentários e teça alguns comentários a esse respeito, e passo a palavra ao Décio. Antes, desculpe, já te interrompendo, a gente tem um tempo de 20 minutos para o painel, vamos 2 minutos e meio, e eu vou estar, em alguns momentos, pedindo e fazendo uma intervenção. Ele já me interrompeu antes de eu começar, né? Ficou espetacular. Bom dia a todos aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vinha a Brasília, né? Então, você vai para o setor privado, você vem menos a Brasília, mas
É bom voltar a ter essa interlocução. Vejo aqui o senador Laércio e tantos outros amigos aqui na audiência. Mas eu estava ouvindo a apresentação do Ardengue, e de agora o Júlio, e eu não gosto de me preparar para falar, eu gosto de falar meio de improviso, né? Vou tentar um improviso aqui, peço desculpas se eu exagerar. Mas o setor de petróleo e gás, ele é o resultado de uma série de sucessos, né? E esses sucessos, eu tenho medo que eles, de alguma maneira, dificultem o entendimento da realidade, né? E os sucessos, eles vêm desde a década de 70, o Ardengue mostrou aqui, né? O Brasil sempre conseguiu, né, aumentar a produção de petróleo a partir da primeira crise, de 73. No final dos anos 70, o Brasil produzia menos de 200 mil barris por dia, com a Bacia de Campos foi para 500 mil em 84, com a Água Profunda, lá Marlim, Albacora e outros campos, 1 milhão em 97. Com o pré-sal, a gente chegou onde a gente chegou agora. Então, a gente tem aquela crença de que essa possibilidade de sucesso ela é infinita e que independe das ações que a gente possa fazer, né? Hoje eu vejo que nós estamos atravessando um momento extremamente crítico para o futuro da indústria do petróleo no Brasil, especialmente para a exploração no Brasil, e também para o desenvolvimento da produção, porque a gente tem desafios imensos de médio prazo e de longo prazo. Os desafios de médio prazo estão ligados a gente conseguir manter o ritmo dos investimentos que vão levar a produção aos níveis que o Ardengue mostrou aqui no slide, acima de 5 milhões de barris de petróleo até o final dessa década. Se a gente dissesse, alguns anos atrás, quando eu entrei na indústria, em 85, tem muitos da minha geração aqui, que o Brasil produziria 1 milhão de barris de petróleo, ou 3, 4 milhões, ninguém ia acreditar. A gente achava que isso era um sonho inatingível. Atingimos, né? E hoje podemos produzir mais ainda. Mas não vai cair do céu. O desafio para que a gente continue nesse crescimento de produção ao longo dessa década, em ativos que já foram explorados, mas devem ser desenvolvidos, ele é regulatório e legislativo. Quer dizer, a gente precisa manter as condições de atratividade para as empresas continuarem investindo nos projetos que a gente tem no pipeline. Se isso não acontecer, esse aumento da produção e, consequentemente, esse aumento da arrecadação e da geração de emprego que a gente está esperando não vai acontecer. Mas eu tenho uma coisa que me preocupa mais ainda. Eu não vejo muito essa discussão, a gente tangenciou aqui a questão do licenciamento da foz do Amazonas e da margem equatorial, pontualmente. É muito mais importante que isso. É transcendental. Porque quando nós começamos a exploração do petróleo no mar no Brasil, nos anos 70, a gente descobriu a Bacia de Campos, água rasa. Em seguida, o Polo Nordeste. Depois, água profunda. E aí o pré-sal. Só que o pré-sal está se esgotando. Quer dizer, a exploração do pré-sal vem dando sinais de esgotamento. Eu, quando era diretor-geral da ANP, para quem não sabe aqui, eu fui até 2020, o último leilão que eu conduzi lá foi a 6ª rodada de partilha, em novembro de 2019. Eu abri o leilão dizendo que aquele leilão representava o fim da era dos bônus bilionários. Por quê? As grandes áreas conhecidas do pré-sal estavam sendo colocadas em licitação pela última vez. Ah, pode ter coisas adicionais? Pode. Pode ter coisa grande? Pode, mas não está mapeado. Então, nós estamos esgotando a nossa última fronteira com esses projetos que estão aí em carteira para os próximos anos. Depois do pré-sal, qual é o futuro da exploração no Brasil? Não temos, não está claro. E para que a gente tenha um futuro para a exploração no Brasil, nós precisamos abrir novas fronteiras. E novas fronteiras são Bacia de Pelotas no sul, margem equatorial, já foi colocado aqui, e aí a gente esbarra em licenciamento. A gente não tem licenciamento nessas áreas desde o início da década passada, 10 anos sem perfurar um poço. Se a escolha do Brasil for não vamos mais explorar petróleo conscientemente e vamos partir para uma outra estratégia de país em energia, está certo. Agora, a gente tem o direito de abrir mão desse recurso sem fazer um debate profundo
e tomar a decisão concreta de não avançar numa nova fronteira exploratória no Brasil, seja a margem equatorial, seja outra área nova, sem a consciência do impacto que isso pode ter na renda, na arrecadação e na riqueza dos brasileiros nas próximas décadas? Vamos substituir a renda do petróleo num país pobre como o Brasil com o quê? Então, acho que esse é o grande tema que a gente tem pela frente. Obrigado, Décio. Eu vou pedir a Daniel que faça a sua reflexão, Daniel, levando em conta os aspectos mencionados aqui anteriormente, já pelo Décio, questão do licenciamento, questão do imposto, e, de novo, uma política de Estado conduzida lá em 98 permitiu trazer esse setor para o que nós temos hoje. Tivemos recentemente uma nova política de Estado, um programa de desinvestimentos, que trouxe para o cenário nacional um leque de empresas júniores, de médio porte, de grande porte, e que estão mostrando a importância de que políticas de Estado consistentes e construídas de forma positiva são, sim, muito positivas e resultados econômicos acontecem. Então, de que forma você percebe a entrada desses novos players a partir de programas, eu vou chamar de programas estruturais, que trazem resultado positivo para a nossa economia e para o nosso setor? Muito obrigado pela pergunta, Júlio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é uma grande oportunidade. O primeiro aspecto que eu queria transmitir é este percurso virtuoso do Brasil ao longo dos últimos anos foi feito aqui no Brasil por uma multiplicidade de agentes que contribuíram de forma fantástica para este crescimento que foi apresentado aqui pelo Ardengue. Essa tem números. Em 1998, uma empresa, 1 milhão de barris. Passado 25 anos, temos dezenas de empresas e quase 4 milhões de barris. É um percurso fantástico e é feito com 2 pilares fundamentais, que é estabilidade e oportunidade. Estabilidade regulatória, estabilidade jurídica, estabilidade fiscal, oportunidade em novas áreas e consequente licenciamento. Então, nessa perspectiva, num setor como o oil and gas, que é altamente complexo, que tem uma grande escala, nós termos a capacidade de atrair diversidade de players e termos liquidez é uma garantia de competitividade para o futuro. E nós sabemos que essa oportunidade ainda existe. Nós estamos aqui hoje porque queremos contribuir para esse futuro e eu acho que, respeitando esses 2 pilares, a atração de investimento, que é um investimento que tem que ser captado a nível mundial, vai manter uma dinâmica positiva e é nesse sentido que queremos todos trabalhar. Obrigado, Daniel. Eu vou complementar minha pergunta e pedir que você continue falando um pouco de um tema que é super importante para o nosso setor. O setor desenvolve tecnologia de ponta. Eu tenho certeza, Daniel tem uma posição um pouco mais favorável do ponto de vista tecnológico e de produtividade de campo do que o Décio nos projetos. Queria que vocês abordassem um pouco de que forma as empresas vêm conduzindo os seus projetos aqui no Brasil, do ponto de vista de aplicação de novas tecnologias ou tecnologias já conhecidas e desafios que vocês encontram no dia a dia. Pronto, a Galp está presente no Brasil desde o início desse percurso de abertura, de mais de 20 anos. Nós acreditamos no Brasil e vemos o Brasil como um dos pilares fundamentais do nosso crescimento no futuro. O Brasil criou oportunidades para nós investirmos, já investimos mais de 5 bilhões de dólares desde que cá estamos e pretendemos continuar nessa trajetória nos próximos 10 a 15 anos. E no que se refere à inovação, existe um tecido muito competente no Brasil em que nós aplicamos até ao momento, desde 2015, mais de 500 milhões de reais, envolvendo 30 projetos em 10 estados, mais de 30 projetos, e vemos que existe espaço para continuar. E o exemplo que eu estou a dar aqui é um exemplo da nossa empresa, mas o que eu queria transmitir é que nós, como indústria, trabalhamos todos numa direção de inovação, de busca de soluções de longo prazo
e todos os agentes têm contribuído de forma definitiva para que o Brasil desenvolva competência tecnológica e crescimento do ponto de vista até do empreendedorismo. Décio, por favor. Bom, a empresa que eu dirijo, a Enalta, é uma produtora independente brasileira, capital nacional, e é a primeira empresa desse porte a desenvolver um projeto de produção de petróleo em águas profundas. A gente vai instalar um novo navio plataforma no campus de Atlanta em 2024, e o nosso foco é redução de carbono, quer dizer, produzir petróleo com menos redução de carbono. Você não faz um projeto dessa magnitude sem tecnologia, sem conhecimento. Você não faz redução de carbono e aumento de eficiência energética sem tecnologia, sem conhecimento. Então, é a aposta que a gente está fazendo. E como o Ardengue comentou, né, é a aposta do petróleo brasileiro para o futuro, porque como a gente produz petróleo com baixo teor de enxofre, com baixa emissão de carbono, a gente pode ser vencedor lá na frente, né, quando a demanda do petróleo cair, vai estar sendo produzido petróleo de mais baixo custo e de mais, né, ser mais amigável com o meio ambiente. Essa é a nossa aposta. Obrigado, Décio. Vou fazer uma brincadeira aqui para o público, e a gente já tocou em alguns pontos que, a despeito de Deus ser brasileiro e geólogo de formação, e Décio fez um alerta aqui importante do ponto de vista de novas fronteiras exploratórias, eu vou deixar a cada um de vocês, vou pedir a cada um de vocês que nos 4 minutos que nos resta, apresentar uma reflexão de quais são os grandes desafios e de que forma a gente consegue ver nos próximos 10 anos todo esse crescimento que foi apresentado aqui e de que forma nós, como indústria, podemos estar abordando os desafios que temos para que esse crescimento continue, para que esse crescimento nos leve aos 5 milhões de barris projetados para 2030. Daniel, por favor. É um excelente desafio. Eu acho que o futuro começa por aí, que é ter consciência do presente. E o presente desta indústria hoje, estamos num processo de transição energética que vai continuar. Vamos ter pressão da sociedade, no sentido de uma matriz mais limpa. Vamos ter também, do ponto de vista do financiamento, cada vez maior desafio para atrair financiamento, e competimos numa indústria global que tem cada vez critérios mais desafiantes do ponto de vista da atração de investimento. Esse é o contexto da nossa indústria no Brasil, numa perspectiva global. Como é que nós podemos transformar isso numa oportunidade? O Brasil pode transformar isso numa oportunidade. É cumprir com os 2 pilares fundamentais que nos trouxeram até aqui, o pilar da estabilidade e o pilar da oportunidade, para que todos os agentes continuem a se desenvolver num ecossistema que é saudável e, em alguns aspectos, uma palavra brasileira que eu aprendi, que é aprimorar aspectos que podem ser melhorados para termos ainda maior competitividade a nível global. Um aspecto que pode ser aprimorado é o aspecto da infraestrutura. Existe no Brasil uma capacidade de melhoria na infraestrutura que será benéfico na redução de custos, não só para o nosso setor, mas para a atividade económica global. E existe um outro aspecto, que é o aspecto da simplificação e da eficiência dos agentes. Um exemplo é o exemplo tributário, né, que nós temos uma oportunidade de melhoria nessa dimensão que está a ser endereçada. Existem também alguns projetos que são mais desafiantes do ponto de vista económico, e se houver atenção para esses projetos, o Brasil poderá melhorar a sua competitividade a nível global e atrair mais investimento. Obrigado. Décio, por favor. Eu acho que a solução para os nossos problemas do futuro, elas foram identificadas no passado. O aumento da produção no Brasil, ao longo desse período que a gente já comentou aqui, foi reflexo de uma série de medidas que foram sendo tomadas. Primeiro, a abertura de novas fronteiras, né, que permitiu que a geologia favorável do Brasil pudesse trazer os resultados positivos que trouxe. E segundo, a estabilidade das regras do jogo e a atração de capitais, que permitiu que os investimentos necessários para que esse potencial
se concretizasse, fosse se concretizando. Então, nós precisamos manter isso para o futuro. Não é com imposto de exportação, com intervenção de órgão regulador ou nas companhias, ou mudança de regra, que a gente vai manter um ambiente saudável para o investimento. E, seguramente, se a gente continuar fazendo isso, os resultados virão e serão ruins. E nós precisamos de um aprimoramento, né? O aprimoramento que a gente está devendo, acho que há bastante tempo, é um aprimoramento do licenciamento ambiental. Não só para petróleo e gás, mas também para renováveis. Porque se a gente quer avançar na produção de energia, seja fóssil ou renovável, a gente precisa ter agilidade no licenciamento, a gente precisa ter clareza de onde a gente quer chegar. Eu sempre defendi que a gente tem, como sociedade, decidir em que áreas do país nós vamos explorar petróleo ou não. Onde nós não formos explorar, não vamos explorar. Se a decisão é não explorar na Foz do Amazonas, em Abrolhos, em Fernando Noronha, é ótimo. Esquece, nunca mais licitemos ali e vamos trabalhar onde é possível. Mas essas definições têm que ser dadas. Da mesma forma para o renovável, eólica, offshore e solar. Agora, a partir do momento que a decisão de avançar na produção de energia, seja renovável de novo ou fóssil, em uma determinada região, o licenciamento tem que ser ágil. Tem que permitir que os empreendedores decididos a fazer a aposta naquele projeto tenham garantia de que a licença vai sair em tempo hábil. Acho que esse talvez seja o principal aprimoramento que a gente precisa implementar no Brasil. Bom, eu queria agradecer aos dois panelistas, Daniel e Décio, muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente cumpriu o tempo rigorosamente e desejar um ótimo evento para todos vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui conosco.